Isso é política? 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 Isso é política. Opa, como é que a gente tá? Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Estamos audíveis? Olá, olá, chegamos. Isso é política. E eu sou Pedro Scanfella, bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast de educação política. Isso mesmo. E sem muitas delongas, eu já queria cumprimentar Marcelo Ferrara aqui comigo. Tudo tranquilo? Dá um olá pro pessoal. Pedro, tudo bem? Sim, tudo tranquilo. Sejam todos e todas sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas ao nosso podcast de educação política. Pedro, eu tô na expectativa com esse primeiro de muitos episódios que vamos fazer. São os dois. Ferraro, sem perder muito tempo. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, você sabe o que você tá fazendo aqui, mas acho que quem pode estar nos ouvindo talvez só tenha uma vaga ideia. Então, explica para todo mundo. Qual a proposta do projeto Isso é Política? Muito bem. Olha, eu acho que antes de uma resposta direta, é preciso apresentar certas circunstâncias que me levaram a ter essa ideia de falar sobre educação política nas redes sociais. A primeira anotação que eu gostaria de fazer aqui no podcast e chamar a atenção das pessoas, no sentido mais amplo, o da sociedade brasileira, é o fato que só vamos conseguir superar os problemas estruturais quando essa trava que nos impede de usar toda a nossa potencialidade enquanto cidadão for superada. Ou seja, quando nós, brasileiros, nos educarmos politicamente. Peraí, de que trava você está falando? Então, vamos por partes. O Brasil em que as pessoas dizem não gostar e não discutir política revela apenas o nosso atraso, memórias que fomos trazendo de outras épocas. Por exemplo, desinformar e desacreditar pessoas e instituições são estratégias de dominação política. Isso é antigo, mas ganha uma nova roupagem com as redes sociais e os aplicativos de mensagem. Então, esse discurso do sujeito culturalmente deseducado, ele fazia sentido, ou fazia todo sentido, quando uma minoria sabia ler, escrever, e por isso tinha direitos e fazia política. O mundo, naquela época, era rural e as pessoas analfabetas. Ah, perfeitamente, entendi. Você está querendo dizer então que esse senso comum que foi construído, tipo, é que eu não gosto de política, ou sei lá, futebol e política é uma coisa que a gente não discute, né? Parece tudo tá relacionado, então, pelo que você está falando, com a forma pela qual o país se estruturou. Sim, e essa rejeição, discutir ou falar sobre esse tema específico, é interessante para quem está no poder e para quem sempre esteve no poder, ou seja, os mais ricos. Agora perceba, antes que os mais ricos comecem a se vitimizar depois dessa fala, é só pegar as estatísticas de cada legislatura para ver quem são os eleitos, os aprovados em concursos e os nomeados para ocupar cargos relevantes no governo. Dependendo de onde você nasceu, você não terá essa oportunidade, a não ser que as coisas mudem. Então, essa maneira simples de pensar o dia a dia funciona no cotidiano para as coisas corriqueiras, entendeu? Mas acaba reforçando e perpetuando no imaginário social uma ideia: deixa que os homens resolvem as coisas lá, né? Um lugar qualquer, porque aqui nada vai mudar, vai ser sempre do mesmo jeito. Agora veja, essa realidade começa a mudar a partir do final do século XX, quando a escolaridade da população brasileira aumenta. Hoje, por exemplo, agosto de 2022, o sujeito que não gosta e não discute política, mas consome fake news, usa o aplicativo de mensagem como fonte de informação duvidosa, rejeita o trabalho de informação da imprensa, da universidade, debocha do conhecimento científico, desqualifica, grita, faz ameaças e até mata. Esse indivíduo não é tão diferente daquele sujeito que não sabia ler e escrever dos anos 60, por exemplo. Tá? Então, negar a política
Não é diferente de negar a letalidade do vírus que matou quase 1 milhão de brasileiros na pandemia. Isso revela a falta de uma formação cívica, cultural e cidadã mais sólida, né, de um lado, e a má-fé daqueles que fazem política, a política com, vou chamar de P minúsculo, né, dessas transações nada republicana, dos orçamentos secretos, das coisas nada transparentes. A diferença hoje é que as pessoas têm um diploma na mão, mas não pensam criticamente sobre temas mais complexos. Então, saber ler e escrever é um passo fundamental para se mover no campo político, onde o debate, a palavra, o entendimento, as entrelinhas, o texto, a estratégia e a leitura de mundo são peças fundamentais, né? De novo, nós, e aí eu me incluo nisso, você se inclui, todo mundo se inclui, brasileiros, precisamos mudar a mentalidade, a maneira de pensar a coisa pública, porque as coisas não caem do céu se você não correr atrás. E se você deixa as coisas nas mãos de outras pessoas, o resultado não pode ser aquele que você deseja, né? Então, definitivamente, as travas do passado precisam ser abandonadas, entendendo que somos nós que escolhemos quem vai governar e quem vai fiscalizar o governo, por exemplo, né? Começar a construir aqui e agora o que queremos para daqui 10 anos, daqui 20 anos e assim por diante. Logo, eu entendo que somos nós que devemos debater os problemas, apontar e encontrar as soluções para esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia e na política, né? E essa ideia de voltar ao passado, como querem alguns saudosistas, não existe. É uma impossibilidade real, mas revela a ingenuidade dos incautos e uma distração das gentes espertalhonas, ok? Então, desse modo, nosso objetivo aqui, pessoal, é buscar coletivamente uma educação política. Pedro, eu diria que a ideia aqui é facilitar a discussão e incentivar a formação e a inovação política na sociedade brasileira. Como? Aqui, por exemplo, falamos sobre política, temos a pretensão de limpar esse terreno para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis para pensar, falar e agir criticamente sobre esse tema. Olha que coisa interessante. A minha geração nasceu na ditadura e viu a transição democrática acontecer, né? Então, a volta dos exilados, as eleições livres, a Constituinte, a Constituição, né? Eu vi os 30 partidos sendo formados no Brasil. O afastamento de um presidente eleito pelo voto por quebrar as regras do jogo. A sua geração já nasceu sobre a bandeira da democracia, do voto, da escolha dos dirigentes, né? Da estabilidade econômica, da reeleição. Viu a eleição de um presidente de origem operária, a inclusão dos mais pobres na economia, a eleição de uma mulher e o seu afastamento da presidência da República. E agora, eu e você assistimos pessoas nas ruas, nas mídias sociais, até mesmo na televisão, gritando contra a democracia. Quer dizer, precisou um evento agora recente defendendo a democracia. Mas a bem da verdade, quantas pessoas realmente param para estudar e refletir sobre o que foi a ditadura militar ou o que é a democracia? Quantos não fazem a menor ideia do que isso tudo significa? E acabam por buscar essas informações de fontes pouco confiáveis. E muito em função desse veneno que foi dado ao povo brasileiro ao longo das décadas, como se fosse um remédio, onde a política aparece como contraindicação para os mais pobres. Agora, é importante dizer que promover a rejeição à política é parte da estratégia de dominação a que me referi anteriormente. Então, o ambiente político deve ser um espaço de diálogo. Diálogo se constrói com consensos e divergências. Agora, quando o discurso aparece radicalizado, a violência aparece explícita nas falas e atos, ela tem um único objetivo de ser, que é manter o poder único exclusivamente nas mãos de poucas pessoas. E o que você está considerando, o que você considera por educação política? Olha, Pedro, existem muitas iniciativas atuando na formação. Iniciativas institucionais como as escolas do parlamento, e na sociedade civil vem à minha mente agora, por exemplo, o Politize. Veja, a política, um P maiúsculo, numa tradução livre, é a forma que encontramos socialmente de conduzir a coisa pública, ou seja, dirigir o Estado. Então, estamos falando de uma atividade social, coletiva, exercida por homens e cada vez mais
por mulheres dentro do governo. Olha que coisa interessante. O governo é a forma pela qual se administra o Estado. Esse conjunto de leis, de pessoas, instituições e recursos que cuida do dinheiro que a sociedade confia para atender às suas necessidades coletivas. O Estado promove o crescimento, o desenvolvimento e deveria criar prosperidade para todos. Afinal, todos contribuem. Agora, particularmente, acredito que, como toda atividade coletiva e humana, a política é uma atividade desempenhada por homens e mulheres, como eu e você. Algumas pessoas têm grandes propósitos para a vida pública e outras são movidas exclusivamente pelos interesses mesquinhos, né? Pois bem, política é uma atividade social, um reflexo da sociedade e do seu estado de humor num dado momento. Política se aprende e deveria ser ensinada no currículo escolar. Afinal, tratamos dos direitos e deveres da sociedade, das coisas que nos dizem respeito individual e coletivamente. Agora eu vou te dar alguns exemplos. Tá? O título de eleitor é o documento que diz que você tem o direito de escolher quem vai governar e quem vai fazer leis em seu nome. O CPF, por exemplo, é o documento que prova que você é contribuinte, ou seja, que ajuda a financiar o governo pagando impostos. Assim como a certidão de nascimento diz que você ao nascer tem direitos garantidos como brasileiro, e a certidão de óbito, no outro sentido, atesta que você não existe mais para o Estado. Esses documentos são frutos de decisão política, que diz que uma pessoa só existe para o Estado a partir do momento que ela se registra no cartório, na polícia e na Receita Federal. Então, o papel da educação política é ensinar como a política funciona, o que ela faz, quais são as regras dentro desse campo, né? O que o indivíduo, o homem e a mulher, como cidadão e como figuras públicas, podem ou não fazer. Quais as penalidades para quem comete uma falta nesse jogo e quais são as punições para quem infringe as regras sistematicamente. A gente está cheio de exemplo por aí. Daí, quando eu chamo atenção para a limpeza do terreno, estou falando que é preciso saber o verdadeiro significado e os mecanismos para começar a erguer uma outra relação das pessoas com a política. E aí é importante, né? São as pessoas, eu e você, que fazemos políticas. Agora, quando eu uso a expressão política, eu não estou falando única e exclusivamente de partido político. É muito mais amplo que isso. Ao mesmo passo que, quando falo de homens e mulheres, estou dizendo que houve um tempo em que as mulheres não tinham direito a voz e votos nas eleições. Ou seja, as regras vão sendo alteradas no tempo, atualizadas à medida que avançamos. Vamos lá. Quem funda a República? Eita, não estava preparado para uma prova surpresa, hein? Vale uma resposta de bate-pronto, tipo Marechal Deodoro da Fonseca? Não? Tá. Espero que meus colegas historiadores não me ataquem por uma resposta tão simples, mas pensando rápido aqui, né, e focando no nosso tema, eu acho que, bom, a gente pode definir que a República Brasileira foi fundada por homens brancos, velhos e ricos, obviamente, que dentro dos seus interesses viram melhores oportunidades na tomada do poder e em mandar a família imperial embora do Brasil. Pois bem, exatamente por ser historiador, você sabe, e deixou claro, que nesse primeiro momento da vida republicana, mulheres, negros, pobres e indígenas não tinham espaço e, portanto, não tinham direitos. Direitos esses que o Estado de Direito e a democracia preconizam para toda a humanidade e que os autoritários de uma parcela da população andam gritando que são contra. São contra os direitos que garantem os seus direitos. Quer dizer, se isso não for analfabetismo político, eu não sei mais o que é. Hoje, essa estrutura de governo, formada por esses mesmos homens brancos, velhos e ricos, está sendo confrontada por uma sociedade muito diferente daquela fundadora da República. E talvez esteja aí uma das razões do que estão chamando de polarização política da sociedade brasileira. Peraí, então você está querendo aqui dizer que polarização não é só direita e esquerda, cima baixo, Palmeiras e Corinthians e Fla-Flu? Nunca foi. O governo não pode mais ser formado só por homens brancos e ricos.
E quando me refiro ao governo, estou me referindo aos cargos do executivo, do legislativo e do judiciário, né? O Brasil hoje é uma sociedade cosmopolita, interativa, dialógica, diversa, heterogênea, com grande mobilidade social e democrática. Os hábitos são outros, né? Os costumes são outros e a mentalidade do brasileiro naturalmente deve ser outra. Outro exemplo aqui, mais da metade da população é formada por mulheres. As mulheres estudam mais tempo que os homens, elas ganham menos que eles pelos mesmos serviços realizados, elas respondem pelo cuidado e sustento dos seus domicílios. Então, para mim, existe uma mudança em curso. Ela esbarra na política de proteção social, garantias trabalhistas, de igualdade de direitos que os homens e os patrões não vão ceder, sem a organização e sem a participação delas. Agora, não é à toa que os conservadores estão pregando aos domingos um discurso profundamente religioso que a mulher foi feita para o homem e deve ser submissa a ele. Esse discurso disfarçado de religioso é um discurso político, cujo objetivo é manter as coisas como sempre foram. A República foi fundada na lei. A lei deve ser igual para todos. Homens e mulheres nascem e são livres e as pessoas têm direitos iguais. O Estado é laico e as pessoas congregam livremente suas crenças. Bom, no papel tudo é muito bonito, né? No papel cabe tudo, né? Portanto, a possibilidade de voltar ao passado é uma ilusão, uma falácia na boca de quem deseja manter as coisas como sempre foram. Qualquer pessoa que estudou na escola história sabe que a humanidade passou por diferentes momentos até chegar ao estágio que nos encontramos hoje. E a vida continuará evoluindo independentemente das crenças e de nós. Política é uma construção coletiva, como já foi dito, feita a muitas mãos. O voto é universal. Todos podem votar. Pelo voto, escolhemos quem vai governar e quem vai fazer leis. Essa é a segunda anotação que eu gostaria de fazer aqui no podcast de educação política. Primeiro, somos nós quem escolhemos o governo. Se escolhemos errado, a responsabilidade pelo resultado ruim é toda nossa. O brasileiro precisa amadurecer nesse sentido. Segundo, qualquer pessoa pode votar, ser votada e ser eleita na democracia. Pouco mais de 100 anos atrás, mulheres, negros e pobres não tinham esse direito. E na ditadura, só teve esse direito quem o governo deixava. Não existe liberdade numa ditadura. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. O voto é um direito. Direito de quem ajuda a financiar o Estado. Das pessoas que trabalham, geram renda, emprego, salário, produzem e consomem bens e serviços e pagam impostos. São os impostos pagos pelas pessoas que pagam as contas do governo. Portanto, quem paga financia a estrutura estatal. Esse dinheiro financia o dia a dia da máquina pública, o funcionalismo, as políticas públicas, os programas de governo, as obras, os investimentos, as contas do executivo, do legislativo e do judiciário. Talvez por isso, algumas pessoas queiram tanto o poder em suas mãos e não conseguem viver sem ele. No fim das contas, aqueles lemas apelativos que envolvem Deus e família funcionam mais como cortina de fumaça para cegar os menos atentos. Exato. Política, Pedro, é o poder de influenciar os destinos do Estado e da sociedade. Numa tradução livre, poder é dinheiro. O político, ele tem na mão a caneta, as chaves do cofre, o poder de escrever e revogar a letra fria da lei e o uso da força contra os civis. A gritaria toda, a tal polarização que parece dividir a sociedade em grupos diferentes, talvez esteja sinalizando para a própria sociedade que esse espaço está sendo ampliado. Quando esse espaço se amplia, os novos atores sociais entram em cena no espaço institucional, no executivo e no legislativo. E os velhos atores sociais se ressentem das regras do jogo, se ressentem de não decidir mais por todos, de mandar, da perda dos privilégios e do dinheiro que administram.
dinheiro com o qual todos e todas contribuíram pagando impostos. No Brasil, venderam uma ilusão que diz que o capital produz mais que o trabalho e que o rico paga mais impostos enquanto o pobre demanda mais dos serviços públicos. Mas a Constituição Federal é a regra do jogo. Ela diz o que pode e o que não pode no Brasil, e uma das coisas que ela fez foi dar direitos iguais às pessoas, homens e mulheres, minorias ou não. Agora, do que adianta ter direitos se os homens que ocupam os cargos eletivos, que têm a obrigação de fazer as coisas funcionarem de acordo com a lei, não representam a sociedade como um todo? Mulheres, LGBTQIA+, negros, indígenas, quilombolas, pobres não querem mais esperar e querem ocupar o espaço público de decisão. Talvez esteja aí a razão da tal polarização política, que nada mais é que a radicalização do discurso e o aumento da violência por parte de quem acha que é dono do poder. Exemplos dessa violência na política estão noticiados para todos verem. O assassinato da vereadora do Rio em 2018, o assassinato do ambientalista e do jornalista no Amazonas e o assassinato do militante na festa de aniversário em Foz do Iguaçu. São sinais dessa radicalização. O que as vítimas fizeram? Apenas manifestavam suas crenças em público. Um crime cometido por policiais da reserva, outro cometido por contrabandistas e outro cometido por um fanático ideológico, ou seja, pessoas que preferem jogar fora da regra do jogo. Então, não adianta uma liderança política falar o que lhe vem à mente e dizer depois que a sua intenção nunca foi a de criar animosidades. Isso é cinismo. O político sabe que a sua mensagem é potente. Sabe que as pessoas não estão preparadas, né? Se a palavra vier cheia de veneno, certamente ela não deseja a cura, né? Então, do seu ponto de vista, para mudar a realidade, é preciso que os cargos eletivos passem a ter a cara do Brasil real e não das elites. Perfeito, é isso. Agora, não é substituir um pelo outro, mas ficar mais igual, que as pessoas sejam de fato representadas pelos eleitos. É comum, Pedro, ouvir que o sistema monopoliza, oprime, etc. e tal. O sistema opera por meio de programação. Então, existe um programador. Aqui eu quero fazer uma terceira anotação. Os brasileiros pagam impostos, independentemente da renda, sendo rico ou pobre. Ele destina dinheiro do seu bolso para pagar as contas e os investimentos que o Estado faz. Então, se você financia o Estado, você tem o direito de escolher quem vai administrar esse dinheiro, que também é seu, em seu nome. Então, a política não pode ser só dos homens, porque é um espaço das mulheres também. Não pode ser só dos ricos, porque é dos trabalhadores também. Não pode ser só de brancos, porque é dos negros e dos indígenas também. E não pode ser só dos héteros, porque é de todos os gêneros. Quando ampliamos a base de pessoas na política, estamos reprogramando o sistema. Ou seja, os homens brancos, velhos, ricos e de botas da velha república não representam mais as mulheres, os mais pobres, os pretos, os periféricos, os indígenas, os quilombolas e a comunidade LGBTQIA+. No fim das contas, o Isso é Política buscará ser um podcast de educação política com a finalidade de informar e colaborar para a construção de um conhecimento compartilhado sobre o mecanismo, funcionalidade e aplicação da política no dia a dia. Um podcast de educação política sem fulanizar ninguém, sem desinformar, destilar ódio ou tomar partido. Separar a atividade política, seus objetivos e finalidades, dessa coisa renhida que foge do nosso interesse, fazendo com que a gente acabe se afastando desse tema tão fundamental quanto trabalhar, estudar e se divertir. Perfeitamente. Nesse início, vamos tratar de algo que está mais próximo desse momento, as eleições de outubro. O papel do eleitor nesse momento, como as escolhas frente à urna eletrônica refletem como o país será conduzido pelos 4 anos, o que a gente deseja é que as pessoas entendam o seu papel na democracia e na escolha dos nossos destinos lá em outubro. Passado esse momento eleitoral, vamos abordar diversas temáticas
que muitas vezes a gente nem percebe que estão correlacionadas com a política, mas que, como tudo, passa pelo debate público, afeta as nossas vidas e tem efeitos dos mais diversos na gestão da coisa pública. Desse modo, a gente também vai ter um tempo para tratar de violência, racismo, feminismo, religião e até assuntos que parecem de fato mais distantes. Por exemplo, 2022, ano de Copa do Mundo. Qual a influência do futebol na vida das pessoas? Tem quem vote em candidato A ou B só por ter sido o ídolo de um time? E quando aquele craque emite a opinião dele? Isso é bacana? Faz diferença? Nesse sentido, a gente também vai acabar falando de trabalho, de entretenimento. A gente vai falar do dia a dia também, né? Quer dizer, uma decisão influencia no preço da feira, no trabalho das pessoas, no lazer delas, e na hora do voto a mesma coisa. Viver em sociedade é fazer escolhas que afetam diretamente não só a sua vida, mas a vida de todos ao redor. E no fim das contas, isso é política. Isso é Política é um projeto idealizado por Marcelo Ferraro, com apresentação, roteiro final e edição de guerrilha de Pedro Scanfella e assessoria de comunicação de Isabela Moura. Não esqueçam de nos seguir aqui e nas nossas redes sociais, onde deixamos uma lista de referências ligadas aos temas deste e de outros episódios. Contamos com vocês, afinal... Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é política? Isso é Isso é política? política? Isso é política? Isso é política.